Olá, a aula de hoje vai ser sobre o iluminismo. Sempre que pesquisamos sobre esse assunto, vem um símbolo, aparece um símbolo. Esse símbolo é a lâmpada. A lâmpada foi usada como símbolo do iluminismo porque os iluministas da época, os filósofos da época, eles diziam que as ideias trazidas por eles tinham o objetivo de iluminar a sociedade da superstição deixada pela Idade Média. Precisamos lembrar também que foram os modernistas, os filósofos modernistas, os filósofos iluministas que apelidaram a Idade Média de Idade das Trevas. E as ideias trazidas por eles tinham o objetivo de clarear a humanidade das trevas deixadas pela Idade Média. O iluminismo defendia também a autonomia intelectual dos indivíduos, o bem-estar da humanidade, o uso da ciência, da razão e da individualidade. Porém, nós temos que lembrar que as ideias e os ideais iluministas não eram bem aceitos, pois a interpretação do mundo naquela época era baseado em textos sagrados, e qualquer conhecimento que contrariasse os textos sagrados era negado. Vamos lembrar o seguinte: a Idade Média ela foi dominada pela religião, basicamente pela Igreja Católica. Então, tudo que fugisse à explicação que a Igreja Católica dava era negado, era visto como errado. Então, os primeiros iluministas, os precursores do iluminismo, eles tiveram um difícil trabalho. Eles tiveram que romper essas barreiras para conseguir que a humanidade ela entendesse e aceitasse conhecimentos diferentes dos conhecimentos baseados nos textos tidos como sagrados. Aí nós vamos ter aqui alguns exemplos dos precursores do iluminismo. O primeiro que nós vamos falar vai ser Nicolau Copérnico. Copérnico ele desenvolveu uma teoria conhecida como heliocentrismo. Ele desenvolveu a teoria em que a Terra girava em torno do Sol. Essa teoria ela foi negada, ela não foi aceita, porque até os filósofos da época acreditavam que a Terra era o centro do universo. Mais tarde, Galileu ele comprovou a teoria de Nicolau Copérnico usando o telescópio que ele mesmo aperfeiçoou. Temos também outro exemplo, que é Johann Kepler. Kepler ele era um matemático e ele desenvolveu uma teoria em que o universo seguia as leis matemáticas e as leis geométricas. Outro exemplo dos precursores do iluminismo foi René Descartes. Descartes acreditava que todo o conhecimento racional havia sido deturpado e tudo era falso. Para ele, a única verdade era o pensamento humano. Por isso, nós podemos sintetizar o pensamento e o raciocínio de Descartes com a frase: penso, logo existo. É claro, gente, que naquele tempo, no século XVIII, existiam vários pensadores, vários grupos de pensadores iluministas, e eles divergiam entre si. Eles não pensavam todos igualmente. E foi por causa dessa divergência entre eles que nós vamos dividi-los em dois grupos, os filósofos e os economistas. Vamos ver aqui alguns exemplos dos filósofos. Nós temos como exemplo de alguns filósofos, Francis Bacon. Francis Bacon ele foi um iluminista e tinha seu pensamento, seu raciocínio voltado para o empirismo. O que significa isso? Ele acreditava que todo o conhecimento precisava passar pela experiência, precisava passar pelo método empírico. Tudo precisava ser testado, experimentado. Também nós temos John Locke. Locke, ele acreditava que o conhecimento tinha que ser dividido, ele era a favor da igualdade do conhecimento e ele achava que o Estado deveria ser mantido por meio de um contrato estabelecido entre os membros da sociedade. E assim o Estado iria garantir os direitos naturais à vida, à propriedade e à liberdade. Também temos que lembrar
que Locke acreditava que todo o conhecimento humano passava pela experiência, ou seja, pelos sentidos, né? Aqueles 5 sentidos: olfato, a visão, o paladar e assim por diante. E também nós temos outro filósofo iluminista, que foi Montesquieu. Montesquieu, ele criou a ideia da divisão dos poderes, porque, segundo ele, somente um poder limita outro poder. Então, ele dividiu o poder do Estado em 3 esferas: o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Assim, ele teria uma igualdade de poderes e uma igualdade no meio da sociedade. E um dos mais icônicos pensadores iluministas foi Voltaire. Voltaire, ele foi muito crítico, ele era considerado o mais crítico durante o movimento iluminista. Ele não era ateu, ou seja, ele acreditava em Deus, porém ele criticava a igreja, criticava o clero e criticava a nobreza. Voltaire, ele acreditava que se um país, se uma nação, ela é mais forte, ela tem um monarca com poder centralizado, um monarca centralizador, ele pode sim dominar uma nação mais fraca. E ele também acreditava que as pessoas, elas precisavam ser doutrinadas, tá? Principalmente as pessoas que ele considerava ignorantes. Vamos só entender que esse ignorantes não é aquela pessoa que fala alto, nem aquela pessoa grosseira, e sim aquela pessoa que ignora o conhecimento. Então, aquela pessoa, segundo Voltaire, aquela pessoa que ignora o conhecimento, ela precisa ser guiada por alguém. E ele via aí a igreja, a religião, uma forma de doutrinar as pessoas. Resumindo e sintetizando o pensamento de Voltaire, a gente pode fazer isso em uma frase. Uma pesquisadora dele escreveu que todo pensamento e obra dele gira em torno da seguinte frase: se Deus não existisse, deveria ter sido criado. Ou seja, ele sabia a importância de Deus, mas também sabia a importância da religião em doutrinar as pessoas. Voltaire, em uma das suas obras, ele escreveu que a França, tá? Ele comparou a França com a Inglaterra. Ele considerava a França atrasada e dominada pela igreja e pela nobreza. E ele considerava a Inglaterra uma terra com uma grande liberdade. Tá bom, gente? Agora vamos falar sobre Rousseau. Rousseau foi um dos mais importantes pensadores franceses. Ele defendia concepções Voltando aqui, nós vemos que Rousseau, ele atuou no campo da política, da moral e da educação. E as suas ideias e suas concepções influenciaram até mesmo um movimento muito grande, que foi a Revolução Francesa. Rousseau buscou formular uma ideia de sociedade em que os indivíduos seriam livres e iguais, na qual prevaleceria a justiça, e o povo teria em suas mãos a soberania das decisões políticas. Tá bom? Então, vamos resumir Rousseau. Rousseau acreditava que quem era o soberano era o povo. O povo teria a soberania das decisões políticas e o povo teria os seus representantes. Temos que nos lembrar também que Rousseau acreditava que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Outro grande símbolo do iluminismo foi a enciclopédia. A enciclopédia, ela ajudou a divulgar o conhecimento de forma igualitária no século XVIII. A palavra enciclopédia vem do grego e significa, literalmente, educação circular. Ou seja, o conhecimento ele podia ser amplamente divulgado pela sociedade no século XVIII através da enciclopédia. A enciclopédia era um livro, um conjunto de 28 livros
com vários saberes, vários tipos de conhecimentos, filosofia, ciências, matemática, história e religião. O iluminismo também se destacou no campo das artes. Além do surgimento de novas ideias nas áreas de ciências naturais, na área política, na área econômica, no século XVIII nós também vimos vários escritores, compositores, pintores inspirados nesse movimento, inspirados no uso da razão, inspirados no individualismo e no antropocentrismo, ou seja, o homem no centro de tudo, ok? Gente, falando em antropocentrismo, nós temos que diferenciar o antropocentrismo, que é o homem no centro de tudo, onde o homem vai buscar explicações dele, da natureza, no uso da razão. Diferenciar de teocentrismo. A palavra teocentrismo, ou teocêntrica, ela descreve a Idade Média. O que ela significa? Deus no centro de tudo. Então, naquela época, ou seja, na Idade Média, as explicações, o conhecimento girava em torno da religião. Diferentemente da Idade Moderna, que as explicações e o conhecimento giram em torno do homem, da sua inteligência e do uso da razão. Tá bom? Mas temos que deixar claro também que os iluministas, o iluminismo, os filósofos iluministas, eles não eram ateus. Ao contrário, eles acreditavam em Deus e achavam que o homem foi a melhor criação de Deus, a criação perfeita de Deus. E por isso, todo o conhecimento que a humanidade tinha que ser usado em prol do bem-estar comum. Lembram que eu falei para vocês que nós vamos dividir o iluminismo em dois? Nós vimos os filósofos e agora nós vamos ver os economistas, tá? Os economistas vão ser divididos em duas escolas, a escola fisiocrata e a escola clássica. A escola fisiocrata recebeu esse nome porque os seus representantes, os pensadores daquela corrente do iluminismo, eles acreditavam e eles valorizavam a agricultura e a terra. Ou seja, para eles, a maior forma do enriquecimento de uma nação era a agricultura, era o uso da terra, porque para eles toda forma de crescimento e de enriquecimento vinha da agricultura, vinha da terra. Aí nós temos dois representantes, Quesnay e Gournay. Quesnay, ele era médico e ele era contra a indústria. Ele foi médico, aliás, ele foi médico e ele era contra a indústria. Ele achava que a indústria ela iria empobrecer a sociedade. Em contrapartida, nós temos Vincent Gournay. Vincent Gournay, ele não era contra a indústria, ele acreditava que a economia ela tinha suas próprias leis e que o indivíduo ele podia escolher a forma que ele iria realizar as suas transações econômicas. Gournay, ele acreditava e ele favorecia o liberalismo econômico, ou seja, o Estado não tinha que intervir na economia. Esse era o pensamento de Gournay. Aí nós vemos aqui na apostila que o pensamento dele se resume numa frase: deixai fazer, deixai passar. Ou seja, cada indivíduo ele tem autonomia para decidir como ele vai realizar as suas transações econômicas, seja através da indústria, seja através da agricultura ou da pecuária. Aí nós agora vamos para a escola clássica. Na escola clássica nós temos o maior representante, Adam Smith. Adam Smith, ele foi um economista escocês e defendeu o trabalho aliado ao capital como a verdadeira fonte de riqueza de uma nação. Então, para Adam Smith, o trabalho e o capital eram a verdadeira fonte de riqueza para uma nação. Na sua obra, ele defendeu a economia liberal inglesa
E essa obra exerceu grande influência na consolidação do sistema capitalista de todo o mundo. Espero que esse vídeo tenha conseguido ajudar vocês. E fiquem em casa.